Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de fluxo de calor. Olha só. Uma barra de alumínio de 50 centímetros de comprimento e área de seção transversal de 5 centímetros quadrados tem uma de suas extremidades em contato térmico com uma câmara de vapor de água em ebulição. A outra extremidade está imersa numa cuba que contém uma mistura bifásica de gelo fundente. A pressão atmosférica local é normal. Sabendo-se que o coeficiente de condutibilidade térmica do alumínio vale meia caloria por segundo centímetro grau Celsius, calcule no item a intensidade da corrente térmica através da barra, depois de estabelecido o regime permanente. Senhores, essa intensidade de corrente térmica é a mesma coisa que fluxo de calor, tá? É a mesma coisa que fluxo de calor. A hora que você pega um calor andando, todo esse calor, né, toda essa energia térmica na mesma direção e sentido, é como se tivesse uma corrente de calor, né, uma corrente térmica para nós. E ele quer saber o valor dessa corrente térmica. Então, o que ele está calculando para nós aqui, pedindo para calcular no caso, nada mais é que o nosso fluxo de calor. Após estabelecido o regime permanente, ou também chamado regime estacionário, é quando em cada seção dessa barra, cada linha perpendicular à barra que você pegar, ela está sempre com a mesma temperatura em todos os pontos, né? Então, é quando se atinge aí um estado de equilíbrio na transferência de energia térmica para ela. Então, vamos lá, para a gente poder calcular esse fluxo de calor, a partir das características do corpo da barra, né? Nós podemos trabalhar com a condutividade térmica vezes a área da seção transversal vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura da barra, né? A espessura da barra é a distância entre o ponto de entrada e saída de energia térmica para nós aqui, certo? Então, ela vai entrar no vapor que está a 100 graus Celsius e vai correr energia térmica até o gelo que está a 0 graus Celsius para nós aqui, tudo bem? Então vamos lá. A condutibilidade ou condutividade térmica, ele deu aqui, ó, ela vale meia caloria por segundo, centímetro e grau Celsius. Isso significa que a área de seção transversal, já que aqui a unidade de medida de comprimento está em centímetros, eu vou ter que entrar com essa área em centímetros quadrados, o que, graças a Deus, ele já deu, né? Então aqui a área é de 5 centímetros quadrados. Variação de temperatura é sempre a temperatura maior menos a menor. Então vai ficar 100, que é a maior, que é da onde sai a energia térmica, né? Menos 0, que é a menor, que é onde chega a energia térmica para nós. E tudo isso dividido por essa espessura da nossa barra. A espessura da barra aqui nada mais é que o comprimento dela, né? A espessura que essa energia térmica vai ter que atravessar é o comprimento da barra, que ele também já deu em centímetros e vale 50 centímetros. Então, aqui fazendo conta, ó, dividir por 5 em cima e embaixo, 5 por 5 é 1, 50 por 5 vai dar 10. 100 menos 0 dá 100. Dividido por 10, isso vai dar 10. E 10 vezes 5, a gente descobre aí que o fluxo de calor, né, ou a intensidade de corrente térmica, eu esqueci quanto é que dá. 100 por 10 dá 10 e 10 vezes mês dá 5 calorias para cada segundo aqui para nós. Beleza no item A? Aí no item B. Olha o que ele quer no item B. No item B, ele pede para a gente a temperatura numa seção transversal da barra situada a 40 centímetros da extremidade mais quente. Então, como essa barra tem um comprimento de 50 centímetros, senhores, olha só, 50 centímetros, pegar uma extremidade de 40 centímetros da parte mais quente seria pegar nesse segmento aqui aproximadamente, ó. Ou seja, a 40 centímetros da parte quente ou a 20 centímetros, aliás, perdão, ou a 10 centímetros, né, da parte fria para nós. Então, ele quer saber a temperatura nesse ponto telinha. Bom, um jeito, fazendo continha, tá? Fazendo continha e usando fórmula que vocês podem aplicar, já que o fluxo ele é constante, né? Sempre o mesmo fluxo em todos os pontos, eu vou poder trabalhar nesse intervalo aí, de 100 até telinha. O fluxo é a condutividade vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura, né? Que no caso aí coincide com esse comprimento.
desde a temperatura 100 graus Celsius até o ponto T' para nós. O fluxo de calor nós acabamos de ver, né? Ele vale 5 calorias por segundo. A condutividade ou condutibilidade, nós sabemos que vale meio. A área continua sendo 5 centímetros quadrados. A variação de temperatura, a quente, a maior, menos a menor, agora é 100 menos o T'. O T' é o que a gente quer descobrir, né? O valor. E tudo isso dividido pela espessura. Cuidado que agora a espessura nesse pedaço aqui, eu vou chamar de L', tá? Porque esse L' vale para nós 40 centímetros, que é a distância percorrida aí pelo fluxo de calor desde o ponto onde iniciou com a temperatura 100 graus Celsius até o ponto T', que é o que a gente quer descobrir. Percebo que aqui o 5 por 5 é 1, e esse 5 por 5 também dá 1. Então, 40 passa para o outro lado multiplicando, e o meio que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Tudo isso fica igual a 100 menos tesão. 40 dividido por meio dá 80, né? Aí esse 80 passa para a direita, negativo, e o tesão que estava negativo passa para a esquerda, positivo. E aí a gente descobre que essa temperatura, que na verdade é T', tá? Não tesão, mas T', ela vale 100 menos 80, que dá 20 graus Celsius para nós. Bom, meninos, essa é uma forma de vocês fazerem a continha através das formulinhas que nós conhecemos aí, para poder descobrir essa temperatura no item B, tá? Mas olha que bacana. Toda vez que a gente trabalha com fluxo de calor e no regime estacionário, já no regime permanente também pode ser chamado, tá? O que a gente pode perceber é que na nossa barra, a temperatura ela varia linearmente. Então, olha que interessante, um outro jeito que vocês poderiam ter feito o item B. Nós sabemos que a priori aqui a temperatura vale 100 graus Celsius e do outro lado, na outra extremidade, ela vale 0 graus Celsius, certo? E aí você pode dividir essa barra, senhores, em quantos pedaços vocês quiserem. Quantos pedaços vocês quiserem. Como é que ele está trabalhando 40 centímetros da parte mais quente, sobrou uma parte de 10 centímetros e a barra tem no total 50 centímetros, olha que bacana. Eu vou pegar esses 50 centímetros e vou dividir em 5 partes iguais. Olha que interessante, 5 partes iguais. Então aqui eu vou dividir mais ou menos aqui, ó, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo ali? 5 pedacinhos iguais, 5 pedacinhos de 10 centímetros cada um. Se a gente colocasse uma régua indicando aqui as posições, o inicial aqui seria o 0, aí vamos pegar na verdade aqui, o 0, aí nós teríamos 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros e o final da barra, que é a posição 50 centímetros para nós, certo? E o que nós podemos ver? Que essa variação de temperatura que existe entre as extremidades, que seria 100 menos 0, que dá 100 graus Celsius, ela vai se dividir uniformemente, de forma linear em cada intervalo. Então, olha que bacana. Se a gente dividir 100 graus Celsius, que é a variação de temperatura aqui, por 5 pedaços, senhores, a gente vai perceber que cada pedacinho aqui equivale a 20 graus Celsius, certo ou não? Olha que interessante. Isso significa que, se na primeira posição a temperatura vale 100, na segunda posição diminui 20, ela vale 80. Na terceira diminui 20, ela vale 60. Aqui vale 40, aqui vale 20 e aqui vale 0. Tudo isso medido em graus Celsius. Como ele queria para nós aí a 20 centímetros da parte fria ou a 40 centímetros da parte quente, a gente percebe que a temperatura era de 20 graus Celsius. E você pode explicar dessa forma até numa prova aberta aí, tá? Mas se for prova teste, menino, pode dividir igualmente e já vai fazendo a redução das temperaturas do valor que você encontrar ali para cada parte que você dividiu. Fechou? Grande abraço a todos e até mais.